você sabia que no ano 1636, a tulipa, que é o símbolo da Holanda, né, é a flor símbolo da Holanda, foi um dos ativos que foi mais demandados em termos de mercado? Existia uma bolsa de futuros de tulipas, existia um mercado só para negociar tulipas. Uma tulipa chegou a valer mais do que uma casa. Vocês conseguem imaginar isso? Uma flor valer mais do que uma casa? Que as pessoas tinham uma voracidade tão grande para comprar tulipas que isso passou absurdamente dos limites da lógica, dos limites da razoabilidade. Poxa, uma tulipa é uma flor linda, né? Aqui uma imagem de algumas tulipas aqui, olha que bonitas. Né? Essas tulipas coloridas, depois de um tempo se descobriu que é porque elas muitas vezes tinham algum tipo de vírus, algum tipo de doença na planta e gerava essa coloração diferenciada. As tulipas coloridas como essas eram valiosíssimas em 1636. Dá uma olhada nesse gráfico agora, que eu vou colocar aqui, de valorização da tulipa. A tulipa começou em 1635, mais ou menos, a subir, né? E aí começou a subir, até que em 1636 ela disparou, né? Disparou absurdo, assim, multiplicou por 20 o valor das tulipas que normalmente eram negociadas ali por valores mínimos, né? E aí, de repente, em maio de 1637, a tulipa, que tinha tido seu valor multiplicado por 20, derreteu 99%, né? Aquele valor inimaginável de uma planta, de uma flor, derreteu enquanto um ativo. Mas isso foi um processo tão marcante que chegou um momento, entre 1935 e 1937, que toda a economia da Holanda era baseada na plantação de tulipas. Imagina um país que é totalmente dependente, né, que a sua economia, o seu principal ativo monetário, vamos dizer assim, o ativo de produção, era uma flor, era a tulipa. Poxa, eu concordo que elas são lindas, que são maravilhosas. Mas isso, meus amigos, é justamente o exemplo do que é uma bolha. Uma bolha é um processo onde, ainda que um ativo comece com alguma lógica, com alguma tese, né, de investimento racional, nesse caso nem foi tanto, né, porque, poxa, era uma flor. Mas ainda que fosse, né, a nova novidade, né, a nova tecnologia, chega um momento em que esse processo de retroalimentação, de uma pessoa comprar, achar linda, aí outra pessoa comprar, aí outra pessoa viu que está subindo e comprou porque está subindo, aí outra pessoa foi e entrou, esse processo de retroalimentação está na essência do que a gente vai falar hoje sobre bolhas, né? Então, pegando esse exemplo então das tulipas, aconteceu isso, é inacreditável, mas é verdade, está super bem documentado, super bem catalogado nos livros de história, em que, poxa, uma planta chegou a multiplicar por 20 o seu valor de venda, e aí depois, em coisa de um mês, esse valor que tinha sido multiplicado por 20 caiu 99%, né? E aí muita gente quebrou, né? Muitos negociadores de tulipas quebraram, a Holanda teve uma crise econômica por conta disso, mas hoje realmente é uma anedota da história, né? Faz parte da cronologia de bolhas que a gente vai falar hoje. Então, agora, além disso, pessoal, eu vou falar com vocês da próxima bolha. A próxima bolha famosa, né? A gente vai falar de algumas delas hoje. A próxima bolha é super famosa, eu falei sobre ela no nosso primeiro episódio, que é a bolha que participou o grande cérebro, né, um dos grandes gênios da humanidade, que foi o Isaac Newton. Foi a bolha da empresa chamada South Sea Company. A South Sea Company foi uma empresa de navegação que surgiu depois da Companhia das Índias Ocidentais, né, essa empresa que a gente estuda ali pelo quinto ou sexto período agora, né? No meu tempo era quinta série ainda, estou ficando velho. Mas enfim, e aí, depois do sucesso da Companhia das Índias Ocidentais, surgiu então a South Sea, da Inglaterra, e ela, como o Google é hoje, ou foi já no início da sua vida, realmente era a empresa do futuro. A empresa que ia fazer grandes navegações, que ia desbravar o mundo, que ia trazer especiarias, que, poxa, uma única viagem poderia render 5, 6 mil% de lucro, né? E uma viagem deixar a pessoa rica para o resto da vida. Então a South Sea, ela realmente surgiu como uma potência no mercado em que ela se encontrava de navegação. Vou plotar para vocês agora o gráfico dela. Aqui, ó, a gente vê como a ação da empresa foi valorizando e aonde foi que o Newton entrou, aí de repente ele saiu com ganho, mas aí um amigo dele, um conhecido dele entrou, ficou rico, ganhou muito mais dinheiro que o Newton, aí ele ficou revoltado com isso, e aí entrou de novo,
e aí depois que a empresa atingiu o pico, ela começou a cair, né? As pessoas perceberam que estava valorizado demais, que não ia dar conta de ter um rendimento tão grande para aquela valuation, né? Para aquele valor da empresa que estava determinado ali pelo preço da ação, e aí a empresa começou a cair, a ação começou a cair, e quando começa, pessoal, esse processo vem muito acelerado. A gente fala, né? A porta de saída de um investimento fica estreita quando todo mundo quer sair ao mesmo tempo, né? Tem um congestionamento, então para você conseguir sair, você tem que baixar muito o seu preço. Então, o brilhante Isaac Newton, com toda a sua experiência lógica e matemática, quebrou na bolsa, né? Perdeu muito dinheiro na bolsa. Então isso mostra pra gente que as bolhas, mesmo os grandes gênios, né, é difícil você perceber. Todo mundo acha que mesmo que assim tenha a percepção que saiba que está entrando numa bolha, todo mundo acha que vai conseguir farejar o momento de sair, né? Farejar o pico, farejar aquele ponto de virada onde ele vai sair e vai comprar baixo e vender na máxima, né? Que é o grande sonho de todo trader, de todo investidor, comprar barato e vender na máxima, e aí depois o papel cai e você fecha aquele trade lendário, aquele trade do século. Então, pessoal, isso é muito difícil. Mesmo os grandes profissionais, mesmo as pessoas que dedicaram a sua vida a estudar o mercado, não conseguem ter esse timing. Então, não se valha disso como a sua estratégia de investimento, tá? Tente ter uma estratégia onde você se proteja. A gente vem sempre batendo nessa tecla. Proteção, proteção, proteção. Depois a gente valoriza. Não adianta querer ganhar se você não protege de perder, né? E, de novo, o nosso disclaimer sempre, pessoal, tudo que eu estou falando aqui são questões hipotéticas, né, de estudo, e se você for fazer algum investimento, sempre atente para os fatores de risco, perfeito?